Vamos falar da farinha? Pois é. Rapaz, essa deu o que falar, hein? Esse Meu caso foi um caso Deus polêmico aqui na Patrulha do Consumidor. Muita gente acompanhou, né, o caso da Laodiceia. Nossa, olha só essa A cena. Laodiceia, ela comprou farinha Xodó. Tá aqui, ó. Ô, Celso, só Isso é um uma detalhe para quem carcaça. está em casa. Você de casa sabe o que é isso aqui, ó? Que foi encontrado na farinha, dentro desse saco de farinha? O que é, Celso? Uma carcaça de rato. Jesus. E aí elas comeram, passaram mal, tanto a Laodiceia quanto a filha dela passaram mal, gente, por conta disso. Fizeram uma denúncia à Patrulha do Consumidor na época. Nós saímos em defesa dela. Depois dela apareceram vários outros consumidores que estavam encontrando uma série de coisas dentro da farinha. Né? Nós fomos até o interior de Goiás para poder verificar a fábrica com a vigilância sanitária, uma confusão danada. E não temos novidade desse caso. Vamos rever essa história toda, porque essa história rendeu várias reportagens. Nós fizemos um compilado de tudo que aconteceu. Você vai falar o nome da farinha aqui? Não, farinha Xodó. Farinha Xodó. Farinha Xodó, farinha Xodó. Se tornou público. Nós, inclusive, chamamos a farinha Xodó para que eles conversassem com a gente. Quem é dona da farinha Xodó é a Louis Dreyfus Company Brasil. É uma multinacional. Agora, vem para cá para fazer farinha, sejam muito bem-vindos para gerar emprego, para fazer farinha, o que vocês quiserem fabricar aqui. Mas façam produtos de qualidade. Porque se não fizer, nós vamos ficar no pé. De lá para cá, parece que melhorou, porque as denúncias acabaram. Mas tem essa coisa aí. A ação na justiça e essa briga toda que vem se desenrolando desde 2021 é que nós vamos contar para vocês o que aconteceu depois que nós revemos a reportagem. Vamos ver? Põe no ar. Vamos lá. Em março de 2021, a Laodiceia e os familiares dela passaram mal após comerem um cuscuz feito em casa. Ao analisar o pacote dos flocos de milho usados para preparar o alimento, eles encontraram um corpo estranho e resolveram acionar a Patrulha do Consumidor. A gente tinha feito um cuscuz com a metade. Aí ficou todo mundo ruim, com diarreia, achamos que era o Covid, né? Porque... E, inclusive, uma das suas filhas passou muito mal, né? Muito. Essa daí, ela deu infecção intestinal mesmo. Ela ficou defecando até sangue, entendeu? Assim, bem grave? Ficou, e ela ainda não tá bem, Celso. E aí vocês correram pro pronto-socorro? Aí eu corri pro socorro, porque eu achei que eu tava com medo do Covid, né? Aí o médico falou assim, que como tava com muita febre e dor de garganta e atacou tudo, né? Aí ele colheu o Covid dela. E essa aí ele disse que não, é uma infecção intestinal. Aí eu falei, mas é de quê? Ele falou, alguma coisa ela comeu. Vocês até então não sabiam de nada. Aí eu falei, mas ela não comeu besteira, porque, tipo assim, a gente tá tanto medo de hospital... Que vocês estão cuidando com a alimentação. Com a alimentação, né? Aí eu falei, ela não comeu besteira, ela comeu cuscuz. Após esse caso ser exibido aqui no Cidade Alerta, outros consumidores que tiveram problemas semelhantes com o produto também entraram em contato com a Patrulha do Consumidor. Nós usamos mais ou menos 1/3 da farinha para fazer um cuscuz, deixamos o restante fechado no prendedor. Então, a minha menina, que é mais nova, ela passou mal e eu fiquei sem me dar conta porque ela estava daquela forma. Né? Você chegou a levar ela no médico? Levei. E o que o médico disse? Então, ele fez exames, né? E passou antibiótico e ela estava tendo febre alta, né? Então, eu falei assim, tá com a garganta um pouco vermelha. Mas a garganta estava tão vermelha assim para ser uma infecção? Não, tanto que a primeira médica, ela falou isso. Então, não está vermelho o suficiente para dar essa febre. Essa febre toda. Essa febre toda. Mas ela teve diarreia? Teve 2 episódios de diarreia. Bom, se teve diarreia, ela teve um distúrbio intestinal, com certeza, né? Teve 2 episódios de diarreia, não tinha apetite e ficou pálida também. Então, e aí foi o segundo médico que receitou antibiótico? Foi o segundo médico. Eu sempre acostumado a comprar o produto lá dele, do Xodó Milho, né? Sempre gostei do produto dele. Mas esse dia eu fui premiado, Celso. Minha esposa estava com vontade de comer um cuscuz, um abafado.
Eu cortei milho, peguei a espiga de milho, ó, tentar até aqui no lixo, espiga, cortei, fiz aquela mistura com esse produto aqui, ó, é o flocão, xodó milho, e depois eu fui pegar um pouquinho mais, para minha surpresa, olha o que caiu dentro do saco, olha pessoal, olha, dá uma olhada. Você entrou em contato com eles, eles mandaram um motoboy aqui, e aí o motoboy veio aqui e te trouxe os R$5 de volta. Sim, né? Celso. Pagou, devolveu o dinheiro que você gastou na farinha. Isso, Celso, corretamente. Mas, na verdade, Celso, o problema não era o valor que eu paguei no produto deles, mas, né? Porque eu estava assistindo, Celso, o programa de vocês lá também, eu vi outras pessoas reclamando e eu vi que eles fizeram um descaso dessa situação e por isso eu resolvi também fazer essa denúncia, porque eu achei que tem que tomar uma providência em relação a essa situação, Celso, porque é uma comida que vem para a mesa da gente. A gente tem o costume de sempre comprar cuscuz para comer de manhã, que é um hábito de todo brasileiro quase comer um cuscuz de manhã. E quando eu fui preparar o meu cuscuz da marca Xodó, que a gente sempre compra no domingo, eu peguei e me deparei com um corpo estranho no cuscuz. Olha isso daqui. Vê se é possível. O produto está na validade o produto, aqui embaixo. Não tem o lote. Assim, é muito revoltante, porque a gente é consumidor. A gente tem o direito de comer alguma coisa assim que não esteja desse jeito, tá na validade. É muito revoltante isso. E eu queria, assim, uma satisfação da empresa. A gente tenta ligar, eles não atendem, não dão nenhuma satisfação. As denúncias não pararam por aí. Outros consumidores de várias partes do país enviaram vídeos mostrando as impurezas e até larvas que encontraram nos pacotes de flocos de milho. Devido às matérias, acabei abrindo o pacote e verificando o interior da embalagem. Me deparei com um corpo estranho, algo parecido com uma larva. E o interior da embalagem tem essas que lembram umas telhas de aranha. Estava bem lacrado e tal. Numa dos pacotes que eu peguei, tinha uma larva viva dentro do pacote. Tem uma larva mesmo, tá andando ali, ó. Você tá vendo? A farinha de fubá da marca Xodó. E ela, quando eu fui fazer a polenta, ela veio com este corpo estranho. E inclusive nele tem cabelo. Peguei essa farinha de milho para poder fazer cuscuz e ele tem um negócio estranho dentro. Um negócio preto dentro, estranho. A gente não sabe o que está acontecendo. Não dá nem para fazer isso para comer. E é dessa marca aqui, ó. Adquiri 5 pacotes desse produto e acabei consumindo um. Eu acabei passando mal, mas com a reportagem eu vim saber que a gente estava com a farinha contaminada aqui em casa. Fiz um boletim de ocorrência, eles estão averiguando o produto e vão me mandar um laudo. Eu acabei de abrir o xodó milho e tem uma larva dentro. Não deve ter até mais, né? Olha lá a larva andando. Dentro da embalagem, dentro do xodó milho, essa embalagem está lacrada. Tem um negócio aqui dentro, ó, preto. Abri o cuscuz e encontrei aqui esse corpo estranho, tá? Também uns bichinhos, bem pouquinho, uns pouquinhos de bichinho. Pra todo mundo ver que realmente é verdade. Dentro é carcaça de rato. E a gente abriu para conferir. E realmente é. Olha aí os pedaços, tá vendo? Dentro desse flocão xodó. Com tantas denúncias, a Patrulha do Consumidor se juntou à Vigilância Sanitária para fazer uma fiscalização na fábrica dos flocos de milho em Rio Verde, no interior de Goiás. Então, é o seguinte, falei com o pessoal aqui, infelizmente a gente não tem um porta-voz na unidade aí de governo que possa conversar com vocês. Então a gente vai se posicionar, mas a gente não vai conseguir se posicionar aí com vocês nem hoje nem agora. A gente vai ter que entrar em contato com você depois para poder te dar o posicionamento da empresa. Tá, Letícia, eu vou deixar bem claro aqui de que eu vou tornar público isso, que vocês não dão transparência ao fabrico dos produtos de vocês e eu vou deixar nas mãos do consumidor decidir se eles querem ou não consumir o produto de vocês, tá bom?
Mas assim, você está com o nosso canal aberto, a gente por questões realmente de protocolo, a gente não consegue deixar que você entre nesse momento na unidade, toda a vigilância vai entrar, vai fazer a verificação, como estava agendado, como estava combinado. Tem protocolos que a gente precisa realmente seguir, seja por ser uma fábrica de alimentos, seja por uma questão até de saúde. Me desculpe, mas eu estou te falando como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. A transparência é uma coisa que a empresa deveria perseguir. Se a empresa tem, num dos seus pacotes, uma carcaça de rato, fica a critério de vocês divulgar que vocês têm boas práticas ou não têm boas práticas. Eu vou entrar em contato com eles novamente, te dou um retorno, mas assim, como a gente disse na outra nota também, a gente não teve acesso ao produto da consumidora, a gente fez outros testes. Então, mas me desculpe, Letícia. Eu falo com eles. Me desculpe, Letícia, as autoridades é que têm que ter acesso ao produto. É público, né? Tanto o inquérito policial como a fiscalização da vigilância sanitária. Vai ser público o laudo que vai sair da Polícia Científica e vocês é que se expliquem para o consumidor de vocês sobre a qualidade do produto que vocês estão colocando no mercado. É simples assim. O que explica o encontro dessa carcaça, já que a gente já tinha discutido isso a respeito de existirem peneiras para evitar esse tipo de coisa? Pela nossa vistoria e análise da documentação, a gente não tem uma conclusão. Não dá para concluir o que acontece. Se realmente aconteceu, se realmente partiu da empresa e como seria que isso aconteceu. Porque realmente a empresa tem alguns procedimentos de auditoria interna e o pessoal está treinado em relação a isso e também tem os procedimentos automáticos. Então, quando dá algum problema, o próprio sistema já acusa, já resolve por si só, para a esteira, para a produção. Também tem um alarme, também sonoro, né? Justamente para avisar o processo. Então, acaba que, se você me perguntar uma conclusão, a princípio, eu não teria. Uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária permite a presença de fragmentos de insetos e até de pelos de ratos em alimentos industrializados. No fubá ou na farinha de milho são tolerados até 50 pequenos fragmentos de insetos a cada 50 gramas do produto. Mas apenas se essas impurezas não comprometerem a segurança dos alimentos e não causarem problemas à saúde do consumidor. Em todas as denúncias que chegaram à nossa produção, os fragmentos superam os limites permitidos pela Anvisa. A empresa fabricante dos flocos de milho nos enviou uma nota afirmando que segue rigorosas normas sanitárias. O Celso Russomano orientou os denunciantes a registrarem boletins de ocorrência na Delegacia do Consumidor. No caso da Laodiceia, o pacote de flocos de milho foi enviado para a perícia e o laudo apontou que o corpo estranho era mesmo carcaça de roedor. Mas não foi possível afirmar se o fragmento do animal já estava na embalagem antes dela ser aberta. A Patrulha do Consumidor moveu uma ação contra a fabricante dos flocos de milho para que a Laodiceia e a filha dela fossem indenizadas. E o resultado do processo foi lido pelo Celso Russomano no estúdio do Cidade Alerta. Aqui a ação que nós movemos, em favor da Laodiceia, contra a Louis Dreyfus, que é a empresa, é uma multinacional que trabalha no Brasil. O Dr. Lincoln Antônio de Andrade de Moura, que é o juiz, julgou, parabéns pela sentença, condenou a empresa a um pagamento de R$10 mil para cada uma das pessoas que foram contaminadas e que tiveram problemas de saúde. Parabéns, damos por encerrada essa história aqui. Finalmente acabou o caso e eu espero que a empresa, que já tomou todas as providências em relação a isso, não deixe mais esse tipo de acontecer. A empresa recorreu da decisão judicial e o resultado desse recurso você acompanha agora, ao vivo, no estúdio do Cidade Alerta. Está aqui na mão do Celso Russomano. Pois é, eles recorreram. Eu acho isso péssimo, sabe, gente? Péssimo porque aconteceu exatamente igual ao caso da Burigoto. A Burigoto foi recorrendo, vocês lembram? Eu vou só relembrar para quem não sabe, um bebê faleceu dentro de um cercadinho da Burigoto. E aí nós pedimos para que a Burigoto desse atenção à família,
desse carinho para a família, porque você deixar um bebê dentro de um cercadinho, o bebê falecer, né, por falta de oxigênio, porque ele ficou entre a parede do cercadinho e o colchão e não conseguiu respirar. 6 meses não tinha força no bracinho para empurrar, para poder respirar e acabou falecendo. E aí a Burigoto não quis conversar com os pais. Nós entramos com ação na justiça, a Burigoto recorreu, foi recorrendo até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E aí nós tivemos uma decisão que transitou em julgado e a Burigoto foi obrigada a indenizar a família. Né? Quem tocou esse caso aí foi inclusive o Dr. Arthur Rolo, que atualmente presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Acabou ficando mais caro, inclusive, né? Se tivessem resolvido no começo, casos como esse, teria ficado tão caro como igual ficou. o da Laodiceia. O da Laodiceia aconteceu a mesma coisa. Né? A Dreyfus, né? A farinha Xodó, a Dreyfus é a multinacional, se negou a conversar com a consumidora. Aí nós entramos com a ação na justiça, ganhamos na primeira instância e eles recorreram. Em vez de pagar a indenização de R$5 mil para cada uma das consumidoras, tanto a Laodiceia quanto a filha dela, eles recorreram e o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, aí quem está tocando o processo é a Fernanda Miller, que é a advogada, nós recorremos também. E recorremos pedindo aumento do valor. E eles pedindo para que não fossem condenados. E aí eu tenho aqui nas minhas mãos o resultado do recurso, né, que foi o relator, o desembargador Luiz Roberto Reiter Toro. Dobrou, né? E ele dobrou aqui e diz o seguinte, dobrou para R$10 mil, dizendo o seguinte, ó, tá fechado aí, dá para ver? Tá. Caso concreto, bem como os escopos, caso concreto, bem como os escopos, compensatório e educativo da indenização, tenho que a quantia pleiteada de R$10 mil para cada uma das autoras, se a figura justa e razoável. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Luiz Roberto Reiter Toro, que manteve, não só manteve, como aumentou a indenização, né, dessas duas pessoas. Gente, você coloca produto no mercado, tem problema? Conversa com o consumidor, resolve diretamente, muitas empresas fazem isso. Agora, peitar e ainda dizer que o consumidor teria colocado a carcaça de rato na farinha, para que alguém vai fazer um negócio desse? Como o produto já estava aberto, né, no inquérito policial, ou seja, no laudo que foi feito pela Polícia Científica, eles não podiam afirmar, olha, estava dentro. Né? Não podiam porque já tinha sido aberto. Agora, como o consumidor faz numa situação como essa? E tinham vários consumidores. Como outros consumidores também apareceram posteriormente. Mas como o consumidor faz uma situação dessa? Não abre o pacote, ele tem ele passa, vai num como é que se diz? No raio-x, passa o produto no raio-x antes de abrir para dizer, ó, eu tô vendo uma coisa lá dentro, o raio-x está mostrando. Não vou abrir. Não existe isso, né, gente? Não existe. Agora, com dezenas e dezenas de outros casos, de outras denúncias, eles ainda se negando a fazer. Espero que eles não façam um recurso especial e que acabem com essa história. Porque pra gente o que importa é que o consumidor seja indenizado, que o consumidor seja respeitado. Para isso a gente faz a Patrulha do Consumidor, né? Como eu disse, a Record tem aqui, na Patrulha do Consumidor, um serviço de utilidade pública, gratuito, que já, como bem fala sempre o Passaia, já desjudicializou mais de 360 mil casos. Porque os casos que não estão aqui no programa, eles estão sendo atendidos no escritório, no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, gratuitamente. Não é tudo que a gente traz para a televisão, mas a gente quer que a relação entre o consumidor e o fornecedor seja equitária. Tem um equilíbrio, né? Tem equilíbrio, exatamente. E é assim que a gente vai continuar fazendo. E nós trazemos de volta aqui os casos porque a gente tem obrigação de, inclusive respeitando você, telespectador que acompanha a Patrulha do Consumidor, obrigação de contar o final de cada história, independentemente do que aconteça.
A Laodiceia, inclusive, mandou um vídeo para cá, né? Pois é, vamos ver. É a nossa telespectadora. Vamos ver? O que ela trouxe para a gente? A respeito do processo da Xodomilho, chegamos na reta final. Estamos aguardando a empresa Xodó fazer o pagamento da indenização. Que eles não se posicionaram ainda. Mas estamos gratos por você, pela produção da Record, por tudo que fizeram por nós. A justiça está do nosso lado. Obrigada mesmo, viu? Por tudo. Bom ter essa confiança, né? Não, é muito bacana. E você vê, Laodiceia é uma pessoa que mora numa casa simples, né? Nós temos uma quantidade imensa de consumidores nordestinos aqui em São Paulo, que tem o hábito de fazer o cuscuz, que por sinal eu adoro. É maravilhoso, eu adoro, não é? Eu adoro. Né? Aquela manteiga de fazer o cuscuz e tomar no café da manhã. Uhum. Então o pessoal consome essas farinhas muito e tem que ser respeitados. Não importa se a farinha é barata, e é barata, não importa, tem que ter qualidade. Então não coloque o produto no mercado se não tem qualidade. Agora, o que é bom dessa história toda, independente da sentença aqui, que aumentou a indenização para R$10 mil para cada uma das duas, o que é legal é o seguinte: pararam as denúncias. Se parou a denúncia, é porque a Dreyfus, ou a farinha Xodó, tomou as devidas providências na fábrica lá no estado de Goiás para colocar produtos de qualidade. Então, já valeu. Só por isso já valeu, né, o trabalho que a gente desenvolve aqui.